A Câmara de Votuporanga realizou ontem a 35ª sessão do ano, com a votação de 8 projetos, incluindo o polêmico Projeto de Lei Complementar 13 de 2021, que buscava instituir a cobrança pelo serviço de coleta de resíduos sólidos. Mas na primeira parte dos trabalhos, os vereadores aproveitaram a ordem do dia para apresentar indicações e pedidos de melhorias para os bairros da cidade. Antes da votação dos projetos, os vereadores apresentaram as demandas da população e trabalhos realizados durante a semana nos pronunciamentos na tribuna. O primeiro a falar foi o professor Djalma Nogueira, que fez um balanço das indicações e pediu que a Secretaria de Esportes providencie um professor de basquete para o Complexo Esportivo Mário Covas, na Zona Norte. O espaço a gente tem, é um espaço bom, adequado, bonito. E poderia-se valorizar essas crianças colocando um professor de basquete. E eu sempre vou bater nessa tecla de esporte, cultura e educação. Outro que usou a tribuna foi o vereador Valdecir Gomes Liu. Ele apresentou os pedidos encaminhados à prefeitura, como a instalação de alambrado no campo de futebol do bairro Coab Cris e a construção de mais um centro de referência de assistência social na zona norte da cidade. Nós temos um CRAS lá na Jabuticabeira, mas é um prédio muito limitado, né? E ainda muito escondido. Ele fica lá no fundinho da Jabuticabeira, né? Na última casa, muito fora, né? Muito fora da região central da zona norte, que é uma das regiões mais populosas da nossa cidade. Temos ali aí, né, mais de 35 mil habitantes, quase 40, nós precisamos ali de um CRAS mais centralizado, né? Inclusive nós temos um ponto ali, eu acho interessante, onde fica ali o telecentro, ou ficava ali no CDHU, e fica bem dividido, né, para que possa aproximar ali dos bairros. Na ordem do dia, 7 projetos de lei foram votados e aprovados, incluindo um que libera recursos financeiros para custear atendimentos a casos de Covid-19 na Santa Casa. Também foram aprovados projetos de abertura de crédito e o que permite ao Poder Executivo repassar incentivo financeiro de custeio ao plano de saúde dos servidores municipais. Mas o foco principal da sessão, transmitida ao vivo pela TV Unifev, foi mesmo a votação do projeto que buscava instituir a cobrança da coleta e transporte do lixo em Votuporanga. Segundo o Poder Executivo, o autor do projeto, e a SAEV Ambiental, responsável pelo serviço, a Prefeitura apresentou a proposta seguindo determinação do Tribunal de Contas, que obriga a cobrança da taxa com base em lei do Marco Legal do Saneamento Básico. Na votação, o texto foi rejeitado com 11 votos contrários e 3 favoráveis. Confira como foi a votação. O projeto da taxa de lixo foi o último a ser votado na sessão. O presidente da Câmara, o vereador Serginho da Farmácia, iniciou a apreciação do texto, lembrando como foi a tramitação do projeto na Casa de Leis. Esse projeto é o projeto que já faz 90 dias que está nessa Casa de Leis. Então, foi feito várias reuniões entre Poder Executivo e Legislativo durante todo esse período que esse projeto ficou na Câmara, até chegando no tempo que a gente tem que colocar ela em votação para aprovação ou rejeição. Vice-líder do governo, o vereador Jura alertou que se o projeto da taxa do lixo fosse rejeitado, o prefeito seria obrigado a efetuar a criação do imposto por meio do decreto. Hipoteticamente, se o projeto for rejeitado, o prefeito, pela legislação, ele pode ter que decretar. Nós estamos votando uma taxa, o prefeito pode decretar uma tarifa. Por quê? Porque ele tem que garantir esses recursos para a SAEV. A SAEV, de acordo com o que nós observamos, tem um fluxo positivo de caixa de aproximadamente R$200 mil mês. No ano, R$2.400.000. Não faz frente à real situação que nós estamos vivendo agora. Jura também afirmou que, com a rejeição do projeto, Votuporanga poderia passar a ter valores das tarifas de água, lixo e esgoto ajustadas pelo governo do estado, além do risco da SAEV Ambiental ser privatizada. Já defendemos, e eu tive a oportunidade de uma das situações, fazer parte do debate. A questão que tentaram
privatizar, contratar uma empresa para preparar a privatização. E a sociedade se organizou e conseguiu desmobilizar o governo da época de tal situação. Quem conhece as taxas da Sabesp e faz uma comparação com o Votuporanga, tem claro a grande diferença. Crítico da criação da taxa, o vereador Osmair Ferrari foi à tribuna e se posicionou contra o projeto. Segundo ele, a situação de Votuporanga deve ser avaliada de maneira individual, em detrimento da realidade de outros municípios. Cada município sabe da sua realidade. Não podemos comparar Votuporanga com São Paulo, Votuporanga com Campinas, Votuporanga com Valentim, com Paris, os municípios maiores e os menores. E se nós, representantes do povo, não puder vir aqui e aprovar coisa de interesse da comunidade, aí como é que faz? Só vem de cima para baixo e nós vamos ter que engolir quanto? Toda vez nós vamos ter que engolir? Osmair também afirmou que em 1998 foi feito um arranjo fiscal para que a coleta de lixo continuasse embutida no valor pago no IPTU do contribuinte e sugeriu a volta da coleta de lixo para a administração direta. É só voltar a Sarref para a prefeitura. É simples. Manda o projeto de lei para esta casa, tem certeza que vai ser aprovado por 15 votos. E aí, os recursos estão aqui na administração direta, que é o IPVA, é o IPTU, é o ISS, é o FPM, que é o Fundo Municipal. E tudo bem. Em seu pronunciamento, Cabo Renato Abdala defendeu a autonomia da Câmara e também se posicionou contra a criação da nova taxa. Existem medidas paliativas. Medidas paliativas na qual não saia do sangue do povo. Ainda antes da votação, Tiago Gualberto foi à tribuna e disse que buscou informações sobre a saúde financeira da autarquia, que, segundo ele, tem cerca de 5 milhões em caixa. O vereador afirmou ter apresentado, junto com outros vereadores, pedido para que a SAEB faça um arranjo contábil, resolvendo o problema da obrigação da taxa sem aumentar o valor pago na conta pelos moradores. Por isso, a autarquia poderia equilibrar economicamente a taxa aportando valores, é o nosso entendimento, segundo a lei e segundo o requerimento, até para cumprir com as questões sociais que envolvem a realização de tais serviços. Nós estamos numa pandemia e aumentar qualquer valor é complicado para uma população que pede cesta básica, que tem a sua água cortada e a luz está mais cara, que o arroz está caro. Então, a gente, pensando nessa situação, oferecemos, de acordo com o nosso entendimento, essa possibilidade. Por fim, Chandelle Protetor também declarou voto contrário à criação da taxa. Na votação, o projeto de lei complementar foi rejeitado com 11 votos. Meidão, Carlinhos Despachante, Osmair Ferrari, Nilton Santiago, Cabo Renato Abdala, Professor Djalma, Missionária Edinalva, Valdecir Liu, Chandelle Protetor, Jezebel Silva e Tiago Gualberto. Foram favoráveis os vereadores Daniel Davi, Jura e Sueli Friose. O presidente Serginho só votaria se houvesse a necessidade de desempate.